Bom, pessoal, vamos corrigir aqui agora a questão de número 10, que está lá na lista de questões extras da semana 2. Bom, essa questão diz para a gente, né, para analisar proposições e ver se elas são verdadeiras ou falsas. São 3 proposições que nós temos e eu vou falar de cada uma aqui para ver se a resposta vai estar certa ou não. Com isso, essa primeira proposição diz que o valor de m tem que dar 1 sobre 100. Para a gente chegar nessa resposta, a melhor maneira que a gente tem aqui é trabalhando com potência de 10. Então, observe que esse primeiro número ele tem 4 casas decimais, portanto, eu vou escrever ele como 10 elevado a menos 4. Esse outro número tem 2 casas decimais, portanto, eu vou escrever ele como 10 elevado a menos 2. E esse outro, como ele tem 3 zeros, eu vou escrever como 10 elevado a 3. No denominador, nós temos aqui um decimal com 3 casas decimais, então 10 elevado a menos 3. Ok, eu vou aplicar aqui agora as propriedades da potenciação. A primeira propriedade que nós vamos aplicar é nessa potência de potência que nós temos aqui no meio. Na potência de potência, a gente multiplica os expoentes, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vou manter meu 10 elevado a menos 4 aqui. Na hora que eu fizer menos 2 vezes 2, vai ficar 10 elevado a menos 4 também. Vou repetir aqui o 10 elevado a 3 e embaixo no denominador, mantenho do jeito que está. Ótimo. Agora, nós temos aqui uma multiplicação de potências de mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes. Então, menos 4 mais menos 4 dá menos 8. Menos 8 mais 3 é menos 5. Então, 10 elevado a menos 5. Sobre 10 elevado a menos 3, que é o que está ali. Aqui, nós temos uma divisão de potência de mesma base, né? A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, menos 5 mais menos 3. Por que mais menos 3? Mentira. Menos 5 menos menos 3. Eu tenho que subtrair. Nós temos uma divisão de potência de mesma base. A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, menos menos 3 é que vai virar mais 3. Portanto, isso vai ficar 10 elevado a menos 2. Toda vez quando a gente tem um expoente negativo, a gente inverte a base. Então, 1 sobre 10 ao quadrado. Com isso, nós temos aqui 10 ao quadrado vai ficar igual a 100. 1 centésimo. 1 centésimo é exatamente a resposta que a questão falou com a gente que ia dar. Portanto, a primeira proposição está verdadeira. Vamos para a segunda proposição. Na segunda proposição, nós temos aqui essa expressão que está dizendo para a gente que tudo isso é menor que 7 décimos. Para a gente resolver isso, eu vou utilizar um dos produtos notáveis que a gente aprendeu no 8º ano. Que produto notável que era esse? Olha só, toda vez quando a gente tem uma diferença de 2 quadrados, isso aqui se transforma no produto da soma pela diferença desses dois números. Então, observe aqui para a gente que nós temos uma diferença de 2 quadrados. Eu tenho um decimal elevado ao quadrado menos outro decimal elevado ao quadrado. Esse, a partir daqui, ó, ele vai se transformar em 0,899 mais 0,101. Então, é um produto da soma pela diferença. Então, 0,899 menos 0,101. Beleza. Essa adição aqui, ó, ela vai resultar em 1 inteiro. A soma desses dois vai dar 1 inteiro. E essa subtração vai ficar 0,798. Qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo, correto? Bom, temos a resposta dessa expressão numérica. Eu preciso saber se esse número é menor ou maior que 7 décimos. 7 décimos, gente, como o próprio nome já diz, é a mesma coisa que 7 décimos, 0,7. Se a gente tem que comparar dois números decimais, a melhor maneira que a gente tem é igualar suas casas decimais. Então, eu tenho aqui 3 casas decimais, aqui só tenho uma. Vou colocar 2 zeros para conseguir igualar a quantidade de casas decimais dos dois. Claramente, então, esse primeiro número,
o de cima, ele é maior que 7 décimos. Portanto, essa proposição que foi colocada na questão, ela está falsa. É uma proposição falsa. Vamos agora para a terceira e última proposição da questão. A questão está dizendo para a gente que o produto dessas duas raízes é um número irracional. E aí, um cuidado que a gente tem que ter é não achar que toda raiz, toda multiplicação que nós temos aqui vai dar um número irracional. Uma raiz que não tem resultado exato, sim, é um número irracional. Porém, a gente tem que ver se essa multiplicação aqui vai gerar um número irracional ou não. Eu vou começar aqui nessa primeira raiz à esquerda olhando para os expoentes. E nesses expoentes eu tenho aqui um produto da soma pela diferença. Olha só, é o mesmo produto notável que eu acabei de utilizar. Se a gente tem um produto da soma pela diferença de dois números, isso aqui vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, ficaremos aqui 2 elevado em quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vezes, aqui, a mesma coisa. Olha, 4, 2 elevado a raiz de 3 mais 1 elevado a raiz de 3 menos 1. Produto da soma pela diferença. Então, ficaremos com o quadrado do primeiro, então, raiz de 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Ótimo. Raiz de 2 ao quadrado é 2. 1 ao quadrado é 1. Esse menos aqui ele não participa da potência. Observe, quem está elevado ao quadrado é só 1. Então, quando eu fizer essa subtração, vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então, ficaremos com raiz de 2 elevado a 1. Vezes 4 raiz de, raiz de 3 ao quadrado. 3. 1 ao quadrado, 1. Então, 3 menos 1 vai dar 2. Então, 2 elevado a 2. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. Então, isso vai ficar vezes 4 raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 tem um valor exato, né? Que é 2. Então, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar com 4. Ficaremos, então, com raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8. Aqui nós temos um produto das duas raízes. Posso multiplicar o 2 com 8, César? Pode. Por quê? Porque o índice de uma raiz é igual ao índice da outra. Então, eu posso juntar as duas debaixo da mesma raiz. 2 vezes 8, por sua vez, que é 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Bom, vamos pensar em cima desse 4 aqui. O 4 é que tipo de número? O 4 é um número natural. Portanto, ele também é inteiro. E, como consequência, ele é um número racional. E a questão disso é que o resultado dessa expressão seria um número irracional. Portanto, ela também é falsa. Se a gente considerar, então, que a primeira proposição foi verdadeira, a segunda foi falsa e a terceira também foi falsa, a resposta estará para a gente na letra A. Verdadeiro, falso e falso.